Dando início a mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, no Facebook, Instagram e Spotify. Hoje o podcast recebe Noemi, da Maratona. Noemi, seja bem-vinda. Uniara agradece demais a sua presença. Muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada pelo convite de estar aqui falando do meu esporte, que é a minha vida, que é a corrida. Certo. Vamos começar falando da sua história nesse esporte, né? Como é que surgiu a Noemi, maratonista, que vai competir na Alemanha, que vai competir no Canadá? Como é que começou essa história aí? Começou em abril de 2000. Exatamente, abril de 2000. Eu estava no Botânico, no Bosque Botânico. Lá em cima, lá? Lá em cima, isso. Fazendo caminhada. Eu sempre gostei muito do esporte individual, de praticar esporte, da qualidade de vida. E eu estava ali fazendo caminhada com 24 anos de idade. Nessa época eu estava estudando para concursos, para vestibular. Então, assim, nossa, a cabeça estava ali toda, né, um emaranhado de coisas. E eu saía para fazer a caminhada para poder dar uma relaxada. E aí lá tinha um treinador. Ele estava com um grupinho lá de atletas e um dia ele foi e me chamou e falou assim: eu vejo você caminhando aqui todos os dias, você leva um jeito de ser atleta, de ser maratonista. Eu estou fazendo um convite para você começar a correr. Eu falei: imagina, eu não tenho, isso aí é para pessoas superdotadas. Não, eu sou humana comum. Aí ele falou: não, eu tenho certeza que você vai conseguir. É treino, é uma questão de treinar, de ter paciência e eu vejo você fazendo, então assim, eu vi em você uma maratonista. Aí eu aceitei o convite. Eu falei: eu acho que a gente não pode perder as oportunidades da vida, né? Então aceita e vai lá. Aí eu aceitei, vim na pista de atletismo na 36. Junto com o Boni? Não, na realidade era um outro treinador, ele estava aqui desenvolvendo um projeto, ele ficou aqui um tempo e depois ele foi embora para Pindamonhangaba. Ele trabalhou comigo assim, treinou uns 6 meses, depois ele estava aqui estudando e desenvolvendo esse projeto. Aí depois eu fui treinar um tempo com o Bonifácio, com o Hilário, na época que eram os treinadores, né? E aí eu cheguei na pista para treinar. Eu não consegui correr 100 metros. E aí doeu tudo, né? E aí foi muito ruim. Só que assim, eu gosto muito de desafios. Eu me desafio. Eu, Noemi. E tem uma outra coisa. Eu acho que eu sou a minha maior adversária e eu gosto de me vencer, de me superar. Isso tá dentro de mim, sempre foi assim. Então eu falei: bom, eu corri 100 metros, eu morri, mas eu vou correr 10 quilômetros rapidamente, porque eu vou vencer a Noemi. E aí com 3 meses eu já estava correndo 10 quilômetros, o Bonifácio me viu correndo lá, treinando. Aí já estava chegando, eu comecei em abril, em julho tem os Jogos Regionais, já estava fazendo as inscrições para os Jogos Regionais. Aí ele foi e falou: eu vou inscrever você para os Jogos Regionais. Na época era em Franca, sim, na cidade de Franca, em 2000. Você vai competir com a gente lá. E ele me inscreveu, eu fui lá e foi um desastre, né? Tremendo. Porque assim, eu já corria 10 quilômetros, mas não estava preparada, estava ruim. Mas enfim... aí começou, né? E aí esse treinador que me fez o convite, na época, ele falou: o esporte muda a vida, Noemi. Você está estudando para vestibular, o esporte pode te dar bolsa de universidade, o esporte... Eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, nós somos do interior de Minas Gerais. Você é mineira? Eu sou mineira, lá do interior do norte de Minas. Então, assim, pobre, família muito pobre. E aí eu buscava no estudo uma forma de poder mudar essa história. Sim, claro. Né? E aí quando ele me falou que o esporte também poderia contribuir para essa mudança, porque me daria bolsa em universidade, eu poderia sobreviver com isso através de patrocínios, de dinheiro de premiação das maratonas. Falei: não, isso aqui é pra mim, né? Então eu vou usar isso como minha profissão. E aí realmente, a partir desse momento eu agarrei como minha profissão.
Hoje eu tenho uma vida diferente por conta do esporte e por conta do estudo, que as duas coisas caminharam juntas. Me formei em educação física, consegui comprar uma casa para os meus pais, para a gente poder morar. Hoje a gente tem uma vida bem diferente por conta do estudo e do esporte. Então, realmente, o esporte muda a vida das pessoas. E aí você começou a competir nos Jogos Regionais, e aí foi avançando no processo, depois você começou a participar de competições pelo estado. Isso. Aí, assim, eu competi os Jogos Regionais em 2000, que foi logo que eu comecei, foi minha primeira participação. Na época, os Jogos Regionais era bem competitivo, assim, e tinha aquela disputa de cidades entre cidades, era formação de atletas, e nós estamos numa região que os melhores atletas do Brasil... na época era dessa região. Então, assim, eu tinha referências de corredoras muito boas, como Maria Zeferina. Exato, a Maria Zeferina, a Marisete estava ganhando Tinha um treinador legal, que é o Boni. Isso. Então, assim, eu tinha referências muito boas. Então, assim, e eu queria ganhar medalha para Araraquara. Aquilo, assim, era o começo de todo atleta, era ganhar medalhas nos Jogos Regionais. E era muito motivador isso. Então, assim, a gente brigava por ganhar medalha. Não era só chegar lá, eu vou ali competir. Não, era como se fosse assim as Olimpíadas regionais. Sim, e aí eu treinei arduamente por alguns anos para poder ganhar as medalhas, né? E eu me lembro que em 2008 eu fui, e aí de 2000 a 2008 eu continuei treinando firme e forte, mas o desenvolvimento do atleta, ele é lento, não é de uma hora para outra que a gente consegue ter resultados. Então, tem que ser... É um processo lento e a gente tem que ter essa paciência, porque hoje, como treinadora, eu sempre costumo falar, é um processo de construção. Então, a gente começa lá no alicerce, vai criar uma estrutura legal, vai levantar as paredes, vai até chegar no teto. Então, assim, é um empreendimento que demanda tempo. Porque não é só o fato de treinar. Não. Né? Você tem toda uma questão de qualidade de vida por trás disso, porque você tem que comer bem, você tem que ter uma alimentação balanceada. Exato, exatamente. São pilares. Ter um sono bom, você tem que ter um sono bom. Exato, né? São pilares do treinamento. Não é só treinar. O treinar, ele é uma parte, ele é um pedaço do todo. Você precisa ter um descanso, uma recuperação legal. Você tem que ter estrutura financeira para você... ter calma também, né? Mente boa. Porque se você não tem, se você tem um monte de conta para pagar, como você vai treinar? Treinamento, você tem que estar muito bem focado ali. Né? Tem que estar focado. Então, é um processo longo e demanda várias outras coisas para você chegar num resultado legal. E aí, em 2008, eu fui para os Jogos Regionais. Lembrando que voltei em Franca novamente, que foram os Jogos Regionais novamente em Franca, lá deu início à minha primeira competição, e eu cheguei e eu ganhei 4 medalhas de ouro. Que beleza. Então, aí eu ganhei nos 800 metros, 1.500 metros, nos 5.000 metros e nos 10.000 metros. Quer dizer, você é uma fundista nata. Eu sou uma fundista de determinação. Eu acho que mais vontade. Você praticou todas as modalidades do fundista? Basicamente. Corrida com barreira, assim, você... Não, a barreira não. Barreira não. Esse negócio aí, eu tenho medo. É difícil, né? De sair passando aqui lá, pulando, eu tenho medo, né? Então, assim, mas eu corri revezamento, 4x4, 800 metros, 1.500. Regionais, a gente entrava em tudo. Entra ainda em tudo. Eu ainda compito nos Jogos Regionais e é muito bom, é uma festa gostosa, não sei, assim, é maravilhoso. E os Jogos Abertos? Também. Aí, assim, Jogos Regionais... Participei todos os anos, 23 anos de Jogos... Não, 22, 21, porque nós tivemos o período da pandemia aí que não teve Jogos Regionais. Mas todos os anos, de 2000 para cá, que houve Jogos Regionais, eu participei de todos, defendendo camisa grenada, defendendo o município de Araraquara. Jogos Abertos também, participei de Jogos Abertos, trouxe muitas medalhas de prata, de ouro. E quando, assim, a gente fala, né,
daquelas palavras lançadas que ficam na cabeça da gente. Esse professor, esse treinador que deu início na minha carreira, ele falou Pode falar o nome dele aí. É o Melquiades. Ele falou que eu era maratonista. Então, assim, na verdade, eu não sei se realmente eu sou, foi aquilo que eu gravei tanto na minha cabeça, e aí eu me tornei uma maratonista, porque eu tinha aí esse sonho de fazer maratonas, competi várias maratonas também, fui pódio em várias maratonas de São Paulo, Maratona do Rio. Mas me diga uma coisa assim, mas você uma coisa é você treinar para uma prova de 1.500 metros, 800 metros, não é? Outra coisa é você treinar para uma prova de longa distância, 42 quilômetros. Exato. Uma maratona, uma meia maratona. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Como é que você se adapta a isso? Como é que você organiza seu treino para isso? Então você fala assim, agora minha meta agora é a corrida lá no Canadá, correr 42 metros. 42 quilômetros. 42 quilômetros. É isso? Isso. É assim, tudo parte de um planejamento. Treinamento a gente trabalha com planejamento, com periodização. O que é periodização? É você dividir em períodos, em ciclos. E saber realmente o que o atleta quer, o que a gente busca. Não pode ser um processo, uma coisa assim jogada, né? Nossa, amanhã eu vou correr. Não. Tem que ser bem elaborado, bem estudado. Eu sou realmente um atleta de fundo, de resistência. Talvez por conta da idade também, eu comecei um pouco tarde, com 24 anos de idade. Alguns atletas já estão se aposentando, eu estava começando minha carreira, né? Então, eu não consegui desenvolver muito uma velocidade, mas eu tenho uma parte aeróbia, de condicionamento aeróbio, de constância. De constância muito boa. Então, assim, eu demoro a cansar. Então, assim, aí eu fico... Claro que eu canso também, né? Mas, assim, é um pouco mais lento para eu cansar. Não consigo desenvolver tanta velocidade, mas eu consigo correr, vai por algumas horas, no mesmo ritmo ali, constante, né? Entendi. E aí, assim, eu sabia que, como eu tinha essa resistência, então eu conseguia fazer provas mais longas, um pouco melhor do que as provas mais curtas. E aí, a gente vai se preparando, né? Então, você pensa em períodos longos. Daqui 2 anos, daqui 3 anos eu quero fazer uma maratona. Então, assim, chegou em 2010... por volta de 2010, 11, aí eu pensei, não, daqui 5 anos eu vou fazer maratonas. E em 2015 eu estreiei na maratona. Então, assim, tudo é um processo longo. Em 2018, surgiu uma vontade de fazer uma ultramaratona. O que é ultra? Ultra é toda a distância que seja acima de 42, 195 metros. Essa é a distância da maratona, que é 42, 195. E qualquer distância acima disso é ultra. Porém, existem as ultras que são ultras oficiais, que são 100 quilômetros ou 24 horas. 24 horas é pra louco, né? Eu sou menos louca. Imagina ficar 24 horas correndo. E aí eu pensei assim, eu vou fazer uns 100 quilômetros. E aí os 100 quilômetros tem... intercontinental, tem mundial. Então, quando chegou em 2018, eu falei, eu vou me preparar para daqui 4 anos eu fazer uma ultra, fazer 100 quilômetros. Então, veja, é um período longo, 4 anos, você treinando em busca daquele objetivo. Sim. Né? Não é um negócio que é rápido, que se constrói rápido. Então, a gente realmente tem que saber onde a gente está e onde a gente quer estar. Então, por exemplo, daqui a um tempo. Terminou 2022, vai começar 2023, aí você pega o calendário de corrida e você fala assim, essa corrida vai ser em abril, vou fazer essa corrida vai ser em junho, essa aqui vai ser em agosto, essa aqui vai ser em setembro. Quando termina o ano, você já tem a programação do ano seguinte? Exato, exatamente. Termina um ano, eu já tenho em mente... o que eu vou fazer no primeiro semestre, já tem que estar planejado o que eu vou fazer no primeiro semestre e o que eu vou fazer no segundo semestre. Tudo isso para a gente poder chegar naquele objetivo com êxito e errar menos, né? Então, tem que ser bem planejado. E isso, assim,
Nós temos planejamento de 1 ano, planejamento de 6 meses, planejamento de 2 anos, 4 anos, e é isso. Como eu falei, em 2018 eu queria correr uma ultra. Surgiu isso em 2018, essa vontade minha em 2018. Eu falei, eu vou me preparar para daqui 4 anos eu correr. Veja bem, então eu já tinha que vir com um treinamento, a partir de 2018, um treinamento já direcionado para uma ultra. Então, Entendi. Esquece 1.500 metros, esquece 800 metros, então assim... E essas provas você deixou meio que de lado, aí, né? essas Aí você provas, foi só pra maratona. Isso, aí essas provas eu meio que deixei de lado, e hoje minha maior dedicação é 42, a maratona, e ultra acima. Não que eu não corra, eu ainda corro 21 quilômetros, que é a meia, e corro 10 quilômetros também, até como parte de preparação para uma 42. Mas não é mais o foco, assim, de correr 1.500 e 5.000 metros, não. Até mesmo por conta da idade. Hoje eu tenho 46 anos e disputar com meninas que têm 20, 25, aí dói, né? Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Recentemente teve uma corrida não sei se foi no Japão, a maratona no Japão, e o cara que ganhou deu uma entrevista depois no final da prova, né? E aí o repórter perguntou assim pra ele, qual é o segredo de ganhar uma maratona, assim, de correr tanto tempo? Ele falou assim, quando você treina o dobro do valor da prova. Então, por exemplo, se a prova é 42, eu treino 84. É nessa linha? Então. Tô te fazendo isso porque essa entrevista me marcou, ficou na minha cabeça, e eu falei, o dia que eu conversar com uma maratonista, eu vou perguntar isso para ver se essa premissa é verdadeira ou é falsa. Possivelmente, né? Ele deve ter falado de 84 na semana, talvez. É assim, quando a gente começa com a prova curta, realmente você treina, às vezes, o dobro ou o triplo daquela distância. Quanto mais a prova vai ficando mais longa, você não ultrapassa a quilometragem da prova em treinos. 42 quilômetros, não se treina 42 numa só sessão de treino. Entendi. No máximo, aí, 35, 36 quilômetros. Aí, assim, quando a gente pega homens que são um pouco mais velozes, alta performance, talvez eles conseguem correr até uns 38, 40 quilômetros, porque o desgaste vai ser menor. Quanto mais lenta é o atleta, quanto mais lento é o atleta, a distância não aproxima da distância da prova, porque senão o desgaste vai ser muito grande. Então, assim, para eu me preparar hoje para o 42, o máximo que eu faço é 2 sessões de treino aí de 36 quilômetros, mas em média fica de 30. Mas na semana? Não, uma sessão. Aí sessão. Na semana não, aí a semana... tem o acumulativo. Aí tem o acumulativo. Na semana, aí eu chego a percorrer 180 quilômetros. Rapaz, na semana. Uma distância daqui a 180. Isso, na semana. Mas aí distribuído em 6 dias na semana. Isso, porque um dia eu reservo para recuperação, total recuperação. Reparação de todos os danos musculares, articular e tudo, né? Então é necessário descansar. Mas você tem que ter um staff para isso, né? Você tem que ter Por exemplo, se você fala assim, nesse dia aqui eu vou descansar, mas você tem que fazer uma massagem, isso, né? Você envolve outras pessoas que não você. O Quem ideal te dá seria, esse suporte? Quem dá esse suporte? O ideal realmente você ter essa estrutura de fisioterapeuta, de recover, que é a recuperação, massagista. O ideal é ter isso. Como é que você Só dribla que isso? Eu assim, Noemi, eu não tenho patrocínio, então assim, eu tenho que pagar, tirar do meu bolso para poder fazer isso, né? Para poder ter esse acompanhamento. Então, às vezes, é só pegar um gelo, fazer uma varredura com gelo, colocar a perna para cima, descansar mesmo, dormir, procurar alimentar bem, dormir bem. E é isso. Aí, assim, acaba sendo o meu descanso assim. Pode falar. Aí, para treino também, é assim, quando eu comecei a treinar em 2000, a corrida não era tão praticada como é hoje. Hoje todo mundo, assim, nós temos, graças a Deus, muita gente
participando de corrida, muita gente, muitos amadores que são praticantes, que treinam. A gente vê na rua o pessoal correndo, tem companhia, tem grupos, pra gente poder sair pra treinar. Até porque também massificou as corridas de rua. Ou toda semana, todo final de semana tem uma corrida aqui, tem uma corrida ali, né? Isso é legal. Tem bastante gente praticando. Hoje a gente sai pra correr, assim, eu sempre saí pra correr de Araraquara a Bueno, vou lá, volto, sempre por essas estradas de terra. Antes não tinha ninguém, não tinha ninguém correndo. Hoje, nós temos bastante ciclista, temos corredores, então você vai e você nunca fica sozinha. E aí, antes, era sozinha. Então, assim, o que eu pensei? Ou eu vou, se eu quero isso pra minha vida como esporte, ou eu vou sozinha, ou então eu tenho que procurar outra profissão. Porque não tinha pessoas para acompanhar, né? E assim, eu aprendi isso até hoje. Até hoje eu saio para correr, para treinar sozinha, não dependo de pessoas para me acompanhar. E aí eu sempre aprendi, eu levo minhas garrafinhas d'água, coloco no bolso da bermuda, levo na mão, vou lá, faço 30 quilômetros, 40 quilômetros, vou sozinha, bato lá em Bueno ou passo, vou lá em Silvânia e volto e tá tudo bem. Entendi. E, por exemplo, quando você vai competir assim fora, né? Quem patrocina essas viagens fora, assim? Por exemplo, eu sei que recentemente você esteve na Alemanha fazendo uma competição, uma maratona lá. Como é que foi essa experiência? Como é que você chegou lá? Isso. Então, as competições oficiais, quando eu represento o município de Araraquara, a Secretaria de Esporte, a Fundesport, por meio da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, eles patrocinam a inscrição, a viagem, o custo, eles levam. Então, tudo isso aí, assim, eu sempre fui bem aparada pelas competições oficiais. Essa competição da Alemanha que eu fiz, que é um mundial, aí em 2021 eu consegui o índice para disputar. Então, isso que eu ia te perguntar, você conseguiu o índice para poder disputar? Isso, então. Exatamente. Para disputar mundial ou intercontinental, você tem que estar entre as melhores atletas da distância, entre as melhores atletas do Brasil na distância. E tem provas que te permite isso, a você conseguir o índice. Eu competi em 2021, outubro de 2021, eu consegui o índice, fiquei entre as 4 melhores atletas, fui convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo, e essa confederação que paga as despesas de viagem, a inscrição e a hospedagem. Eles que fizeram tiveram esse custo aí para levar a gente para a Alemanha o ano passado. E como é que foi a prova lá? A prova, então, fato curioso, né? Porque lá é outro clima. Você chega lá, é frio, não é muito... É diferente. É meio que inóspito, é diferente, né? Para quem é brasileiro, né? Então, lá a competição foi 27 de agosto do ano passado. O clima estava bem agradável, estava gostoso, não estava frio, estava... Que cidade que foi? Foi em Berlim. Ah, foi em Berlim, na capital? Isso. Uhum. Então, assim, o clima estava gostoso. O fato curioso é que na Páscoa do ano passado, foi 16 de abril, eu estava fazendo um treino indo para Bueno, na estrada de terra, onde eu sempre treino, por 20 anos eu treino, nunca aconteceu nada comigo, nunca fui atropelada, nunca teve cachorro, nunca aconteceu nada. Tava tudo bem. E eu estava fazendo a preparação para a Ultra, que seria em agosto. E isso era em abril, eu já estava na preparação. Sim, claro. Porque você precisa de 4 meses, 5 meses para fazer de treino para poder competir uma distância desta. E eu estava treinando já na preparação para Ultra. E eu fui atropelada. Meu Deus do céu. Exato. Eu fui atropelada por um ciclista. Ele falou que não me viu, bateu nas minhas costas. Eu caí, quebrei o braço, fiquei com a cara detonada, quebrada. E aí, assim, eu falei, e agora? Ferrou tudo. Porque era abril, a competição é agosto. Se ficar 30 dias parado, para depois retomar... Fiquei 2 meses parada, com o braço engessado. Meu Deus. Paradinha, sem fazer nada. E aí, assim, o meu médico é o Dr. Guido. Dr. Guido Tsu. Isso. O meu vizinho lá. Isso foi num sábado. Quando foi na segunda-feira,
Aí eu fui atendida lá pelo resgate, pela UPA, fui pra UPA. Quando eu cheguei na UPA, eles fizeram o raio-x, porque eu tava toda dolorida, né? Fizeram o raio-x. Aí já tava a marca no braço, assim, porque a hora que eu levantei lá, também o braço já caiu, já não tinha força. Aí, quando eu cheguei lá, aí através do raio-x, eles falaram braço engessado, aí imobilizado por 2 meses. Aí eu falei, e agora? 2 meses, isso foi abril. Então né? é maio, junho. Maio, junho. Você tinha julho e agosto. Julho e agosto, mas aí assim... Mas para retomar tudo. Retomar tudo, eu fiquei 2 meses parada. Eu falei, e agora? A viagem já paga? Tava tudo organizadinho. Tudo certo. E assim, era um sonho. Eu fiz eu consegui um índice por meio do meu esforço. Difícil demais, né? Difícil. Aí eu falei, cara... A casa caiu. O que eu vou fazer? Nossa. Aí o doutor Guido falou, não é 2 meses pra você recuperar, não tem o que fazer. E aí? Aí você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você chora. Entendi. Só que assim, o esporte nos ensina muito, né? Resiliência. Exato. Exatamente. Ressignificar, resiliência, paciência. Né? Manter a calma. A ultra, ela exige muita calma. Prova de longa distância, de endurance, você tem que ter calma, você tem que ter estratégia no momento da competição. Então eu falo, foi um momento que eu tive que treinar isso, foi um momento para eu treinar essa parte. O físico meu estava parado naquele momento, só que aí eu estava treinando essa parte do mental, né? Então assim, vamos respirar fundo e seja o que Deus quiser. E aí, como é que foi lá? Aí quando foi em meados de junho, eu voltei a treinar. Imagina, era como se eu nunca tivesse corrido na vida. Você ficou 2 meses parado? Fiquei 2 meses parado, você perde tudo. Eu voltei na pista um dia para correr 4 quilômetros, que horrível. Aí eu chorei, né? Falei, ai meu Deus, e agora? Eu vou correr, eu não tô aguentando correr 4 quilômetros, eu vou correr 100? Sim. Mas eu falei, bom, eu vou por dia, cada dia eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, todo dia eu vou dar o meu melhor e vamos lá, né? Treinei, todos os dias eu chegava e dava o meu melhor e foi indo. Aí eu fui pra Alemanha, tinha as meninas que estavam treinando, todas, né, que elas não tinham passado por isso, elas estavam treinando legalzinho e tudo. Eu falei, bom, eu estou aqui, aí eu... Vou dar meu máximo. Vou dar o meu melhor. Meu melhor dentro do que eu posso. Vou dar o meu melhor dentro do que eu posso. E, assim, treinar para uma outra é difícil demais. Né? É muito difícil. Imagina, assim... É muito difícil, porque eu treinava longa distância todos os dias, praticamente 30 quilômetros todos os dias. 34 dias? Era. Assim, daqui a Matão? Daqui a Matão todo dia? Praticamente 3 horas de treino todo dia. Então, assim, é desgastante. Você tem que querer muito. Tem que querer muito. Sim. E eu gosto de desafio, eu gosto de me superar. Eu falei, não vou perder pra Noemi. Nessas condições, não. Eu vou me superar. Então, quando eu cheguei na Alemanha pra fazer a prova, aí eu falei, bom, eu tive um acidente, quebrei o braço, passei por todo esse período de 2 meses parada, voltei a treinar, fiz o meu melhor que eu pude, já estou sem gesso, embora eu estava sentindo dores ainda no quadril, dores nas costas, tinha resquícios ainda, mas eu estou aqui, então eu vou dar o meu melhor que eu posso aqui hoje, porque eu não vou voltar nunca mais fazer os 100 quilômetros, não, que é difícil, mas é gostoso, gente, é bom, muito bom. Aí... comecei a correr a prova. Eu me senti tão bem durante a prova. Em quanto tempo você fez? Eu fiz 9 horas cravadinho, 9 horas 00. Sim. E eu consegui o índice com 9 horas e 5 minutos. Você diminuiu em 5 ainda o tempo? Diminuí em 5 minutos. Muita coisa. Sem preparação legal, sem preparação. Porque assim, foram 45 dias de corrida sem
voltando do zero por conta do acidente e tudo, então não deu tempo de fazer uma preparação boa, mas eu cheguei lá e falei, eu vou me dedicar, dar o meu melhor aqui. Se eu estou aqui é para eu fazer o meu melhor. Sim. Pelo esporte, pelo país, né? E aí, com 25 quilômetros de prova, eu já era a primeira brasileira. Nós fomos em 5 mulheres. Aí, com 25 quilômetros, já era a primeira brasileira. Eu falei, bom, se eu estou aqui, estou me sentindo bem, ninguém vai me tirar esse primeiro lugar do Brasil, né? Terminei a prova em primeiro lugar, brasileira. Tinha 45 países competindo, 130 mulheres competindo, e eu fui a de número 60 a terminar a prova. E uma das primeiras mulheres do Brasil, da história do Brasil, a concluir uns 100 quilômetros num mundial. Então, assim, eu fiquei bastante feliz com isso. Não foi uma marca legal ainda, eu quero voltar e fazer uma marca boa para representar bem o meu país. Então, aí assim, são objetivos, né? Metas que nunca morrem. Mas depois você fez uma outra no Canadá? Não, o Canadá foi em 2018 que eu fiz uma maratona. E como é que foi essa experiência lá? Foi boa, ótima. Assim, também foi em maio. Eu fui para lá em maio, convidado de uma marca de tênis, a Saucony. É uma marca americana e eles têm muito foco lá no Canadá. Que cidade que foi? Foi em Ottawa. Ottawa, aquela capital. Aquela que tem a cidade subterrânea. Tem uma cidade embaixo da... Então, Ottawa é a capital do Canadá. Do Canadá, né? Do Canadá. Ela fica, se eu não me engano, 400 quilômetros de Toronto, alguma coisa assim. Eu não conheço se tem a cidade subterrânea. Não, porque tem uma cidade lá que tem uma cidade subterrânea, mas enfim. E isso foi muito bom, porque eu viajei pro Canadá, era um país que eu queria conhecer, e o clima super muito agradável. Frio. Não, tava maio, era maio e tava primavera. Tava uma delícia, muito bom, uma cidade limpa, gostosa, maravilhosa. Gente, fantástico. Fantástico. Voltarei no Canadá. Quero voltar, ainda eu falo, o meu visto ainda é válido até 2028. Ah, tem tempo ainda. Tem tempo, mas voa, né? Eu preciso voltar, me preparar para ir lá. E foi muito bom, porque eu fiz a maratona e corri bem, representei o Brasil também lá. Então, são experiências, né, que a gente tem que agarrar todas. E a alimentação? Eu sempre gostei muito de me alimentar com comida de verdades, né? Feijão, arroz, proteína, ovo, carne, frango, gosto muito de frango, batata doce, tudo que é mandioca, tudo que é comida de verdade eu gosto. Porque isso é uma parte importante do atleta, super, né? Ainda mais para quem corre 30 quilômetros por dia, que nem você, creio que isso seja fundamental no desempenho, no desenvolvimento. Exatamente, né? Até mesmo para recuperação. A alimentação tem que ser com comida de verdade e tem que alimentar bem, suplementar se necessário. No meu caso, como eu sou corredora de longa distância, tem que ter hoje tem esses suplementos, né? Tem, mas aí tá bem desenvolvida essa parte hoje no Brasil, a né? parte de suplementação. E quando eu falo em suplementação, também suplementar com minerais e vitaminas. Isso que é importante, porque a gente não consegue extrair do nosso alimento, comer tudo que vai te fornecer todas as vitaminas, né, e minerais. Imagina assim, a gente no nosso dia a dia, a gente comer para ingerir vitamina K, D, aí C, B, tem B1, B12, B não sei o que, C. A gente não consegue ingerir tantos alimentos para extrair tudo isso, né, para o nosso organismo, e nosso organismo precisa. Então, eu tenho que fazer uso de vitaminas e suplementos. Eu tenho uma farmácia de manipulação, que é de Ribeirão Preto, que é a Manipulário, ela me patrocina com suplementos. Isso, ela me patrocina com a parte de suplementação e mineral. Eu tenho uma médica também, ela é endócrino esportiva, ela faz um acompanhamento também da minha saúde. Pode falar o nome dela. A doutora Paula Leal é de Ribeirão Preto também, e ela me acompanha. Então, assim, tem o nutricionista, o doutor Rogério Napimoga,
Ele também me orienta. Também é de Ribeirão? Não, ele é daqui. Ah, ele é tá. daqui, ele me orienta com a questão de... Imagina numa prova de 9 horas, eu tenho que ingerir alimentos durante. Durante eu tenho que ingerir o alimento, né? Imagina 9 horas tem aquelas ali. pastinhas, não tem aqueles... Isso, que você exatamente. fica- Aí tem gel. Como é que é o nome dele? Tem de gel, carboidrato. isso, gel de carboidrato. Tem gel né? de carboidrato. Aí tem as bebidas de carboidratos, De carboidrato, isotônicos que a gente isotônicos. precisa. Porque a gente tem que pensar na questão dos eletrólitos, os sais que a gente perde. Sódio, potássio, cloreto, assim. Então a gente tem que repor. É complexo o processo. É complexo o processo. Tem que estar muito bem alinhado. Não é somente assim, eu vou correr. lá, vou sair, vou correr Não. e tal. Não, é e não assim, dá pra correr só não com é. paçoquinha. Ixi, morre. Não dá pra correr só com paçoquinha e água. Embora a água é a bebida melhor que existe, né? Mas tem que ser um negócio bem alinhadinho, bem planejado. Planejado com relação... Você tem uma planilha de treinos de todo dia? Tenho que ter. Você fala assim, segunda-feira eu vou fazer isso, Isso. terça-feira eu vou fazer isso, quarta-feira é assim, Exatamente. quinta-feira, sexta-feira. Exatamente, tem que ter segunda, eu sei que eu vou fazer, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tudo são estímulos diferentes, tem que ter o treinamento. Você não pode fazer o mesmo treino todos os dias na mesma velocidade. Então, assim, são treinos diferentes, cada dia é um treino. A semana subsequente é dependente da anterior. Então, uma coisa está ligada com a outra. Treinamento. Cada treino tem por objetivo melhorar alguma coisa. Mas você é professora de educação física, é você mesmo que monta isso? Isso, sou eu que monto. Eu que monto, é uma parte muito gratificante para mim. Eu me uso. Porque você se autotreina, é isso? Me autotreino. Você não tem um treinador, assim, um cara que dê uns toques, assim, faz assim, ó, faz assim. Então, eu tenho uma mentora. Mentora. Eu tenho uma mentora, ela, principalmente para prova de endurance. Como é o nome dela? Ela é a Deluce, do Londrina, no Paraná, ela mora. Meus filhos moram lá, eu tenho 2 meninos que moram lá. Cidade linda, maravilhosa. Então, eu não conheço. Linda, se você for lá, você se lá. apaixona pela cidade. E aí, assim, eu tenho ela principalmente para ultramaratona, que eu busquei esse apoio. E assim, e também, até mesmo para ter um apoio psicológico, né? É bom a gente ter alguém ali, um ombro pra gente chorar. Porque nem sempre a gente tá bem. Tem dia que você fala, poxa, vou treinar hoje eu não quero treinar. Não é todo dia que eu acordo assim, que legal, hoje eu vou treinar, sair pra treinar. Não. Então, mas aí Tem dia que eu tô... Então, mas aí é a disciplina. Aí é a disciplina. E aí o objetivo que você tem. Disciplina, objetivo. Então. Uhum. Porque quando você faz um esporte que nem o seu, assim, que é individual e é sozinho, o fator psicológico é fundamental. O fator psicológico é fundamental, é o que manda. E quanto mais a prova longa, mais fator psicológico. Porque demanda tempo, demanda desgaste, e ali você tem um desgaste grande, ali você cansa e você desce, aí você tem que respirar fundo e subir de novo. E é treinamento pra vida, né? E aí, assim, eu sou formada em educação física, eu tenho especialização em treinamento de endurance, treinamento de corrida de endurance. Tenho especialização em fisiologia do exercício. Então, assim, sempre estou estudando, sempre estou buscando conhecimento para me estruturar, para mim e também para poder ensinar outras pessoas, que eu tenho alunos também de corrida. Então, é algo, além da corrida, algo assim que me cativa muito, é a questão do treinamento, de estudar sobre treinamento de corrida, de endurance. Então, aí eu vou me usando porque você treina muito na terra também. Na terra. Na terra. É importante treinar na terra para poupar um pouco a articulação. Porque da longevidade. Porque assim, o piso, o asfalto, ele tem uma capacidade maior de dar lesões. Sim. O asfalto, ele te dá mais velocidade. Ele te joga, te impulsiona mais. Então, você consegue ter mais velocidade. Por outro lado, você tem uma sobrecarga muito grande de impacto. Então, ele te leva mais a ter lesões. A terra, ela poupa mais esse impacto.
embora tem desnível ali, tem os tudo, buracos, tem os buracos. você pode torcer um tornozelo. Isso, então assim, tem que ter bastante cautela também. E aí tem que ter fortalecimento, você tem que ter uma base muito forte, uma estrutura muito forte, para poder também... Você faz muita fisioterapia? Preventiva. Eu trabalho muito com o meu... Eu gosto muito de treinar mobilidade articular. Mobilidade articular é o que te leva a executar com bastante eficiência o gesto motor. Porque a articulação, a musculatura também tem que estar muito bem preparada para suportar. Então, assim, é complexo, né? Não, então, porque assim, correr vai muito da postura, né? Da pisada. Então, o correr... Da passada, então, né? O correr... Tipo, você tem que ter um movimento... o correr síncrono, né? Entre o braço e as pernas. Que é assim, ó. Correr é um movimento natural do ser humano, né? É um movimento natural, é um esporte natural do ser humano. Se você for pensar numa dança, num remo, numa luta, isso aí é um pouco mais técnica. Correr, qualquer criança começa a correr. Ela nasce, ela sabe correr. Uma criança, ela começa, o movimento dela, ela sai para correr. Ninguém fala assim, nossa, movimenta o braço assim, faz, abre a passadinha, levanta o joelho. Não, é um movimento natural do ser humano. A gente perdeu isso no meio do caminho aí, por conta da tecnologia, da indústria, né? Revolução industrial, então a gente vai perdendo isso. Então a gente fica mais tempo, muito mais tempo sentado, trabalho é muito mais sentado, a gente fica muito mais preso ao sedentarismo hoje por conta da revolução industrial. Mas o correr é natural. Então, assim, todo ser humano sabe correr. Mas tem que ter a pisada certa, tem que ter o movimento. Aí assim, nós temos que ter força muscular. Força muscular, nós temos que ter mobilidade articular, você tem que ter um pouquinho ali de flexibilidade. E isso vai te levar. Cada um de nós temos uma biomecânica. Sim. A minha é diferente da sua. Sim, claro. Então, o que vai fazer você correr, dentro da sua biomecânica, correr bem, é você ter essa força muscular. É você ter o condicionamento, é você ter essa mobilidade articular. Então, você vai correr. Mas isso, o seu gesto, a sua biomecânica vai ser diferente da minha. Talvez a sua pisada vai ser diferente da minha. E tá certo? Tá certo. Cada um, nós somos seres individuais. Sim. Cada um tem o seu jeito de ser, a sua individualidade. Você imagina a digital, né? Cada um de nós temos a nossa digital. A pisada também. Cada um tem a sua pisada. O que você tem que fazer é treinar adequadamente a força muscular, a sua mobilidade articular e treinar a especificidade, que é a corrida. E aí tudo vai embora, vai fluir. Legal, legal. E quais são os planos para o futuro? Plano para o futuro agora eu vou fazer o Intercontinental no segundo semestre, é para ser setembro. Assim, não saiu data ainda, o mês, mas a data não saiu a data, mas está como planejamento para ser setembro. E no Brasil, o Intercontinental de Ultramaratona. Eu já sou classificada. Você já é classificada? Já sou classificada. Só falta sair a convocação. E aí eu vou me preparar, porque eu quero representar novamente o Brasil, Araraquara, camisa grená. Vou disputar jogos regionais. Onde é que vai ser disputado esse ano? Barretos. Ser qual data vai ser? 14 e 15 de julho. Meados de julho. Então eu vou... E os Jogos Abertos? Também, se eu me classificar. Mas aí para os Jogos Abertos você tem que ter a classificação nos Jogos Regionais. Isso. Uma das provas que te permite competir Jogos Abertos é os Jogos Regionais. Existem outras, mas os Jogos Regionais te classifica para isso, com índice ou se você ganha a prova. Então, assim, eu vou competir Jogos Regionais. Nossa, estou treinando para isso. Então, esse primeiro semestre, agora, de 2023, eu estou usando mais para trabalhar um pouco a minha velocidade. E, então, eu vou disputar... É porque você vai disputar provas mais curtas. Provas mais curtas, isso. Até mesmo para
quando eu for para preparação para ultra, eu ter uma velocidade melhor também para imprimir, porque eu tenho o objetivo de correr os 100 quilômetros em 8 horas e 40 minutos. E quando vai ser essa prova? Que é o Intercontinental, que possivelmente vai ser setembro. Ainda não tem data nem o país. Assim, eles não falaram ainda, mas a gente está aguardando que saia agora em junho. Então, deixa eu ver se eu entendi. No primeiro semestre, você trabalha mais velocidade. Neste ano, sim. No segundo semestre, você pra... adapta a velocidade, Isso. a prova Isso. longa, que é para você ter resistência e, ao mesmo tempo... Exato. Porque é uma coisa bem curiosa, Alexandre. Eu vou te fazer uma pergunta, se você me permite. Sim. Quem vence uma ultramaratona? Quem é mais resistente ou quem é mais veloz? Quem é mais resistente. A prova dura muito mais tempo, né? Não. Quem vence uma ultramaratona é quem é mais veloz. Sempre vence quem é mais veloz a prova. É óbvio, o corredor tem que ter resistência. Mas o cara vai correr 100 quilômetros. Ele tem que ter velocidade. Quem chega na frente de uma ultramaratona? Mas o cara consegue manter uma velocidade... A velocidade específica da distância. Em 100 quilômetros? A velocidade, veja bem. Quem vence uma ultramaratona? Não, quem você é mais... tá falando, eu só tô boquiaberto aqui, porque pra mim o cara... Quem vence uma maratona? Uma ultra? Porque ou uma maratona? Quem vence qualquer prova? Meu Deus A do prova céu. não é por tempo? Eu já tô cansado só de eu falar 5 quilômetros, já cansei. Porque quando eu fazia minhas corridas, eu corria ali meus 5 quilômetros, meus 10, mas agora 100, cara. Não é? Quem vence a prova? É quem é mais veloz, ou não é? Não é? Tem essa também. Velocidade e resistência. Exatamente. Então, assim, é óbvio que quem vence uma ultra é quem é o atleta mais veloz daquela prova. Sim. Ele é veloz dentro das características da prova. Daquela característica de prova. Sim. Então, nós precisamos desenvolver velocidade para vencer. E adaptar com o termo de resistência. Exatamente. Né? Então, assim, sempre quem vai vencer uma prova de corrida, sempre, independente da distância, é quem é mais veloz. Sim. Seja 100 metros, seja 24 horas, 100 quilômetros, 42. Quem vence a prova é o mais veloz dentro da especificidade daquela prova. Então, assim, eu não preciso trabalhar a velocidade para correr uma outra. Negativo. Você tem que treinar velocidade. Tem que aliar, né? Na verdade, você tem que aliar os dois elementos. É aí, né? onde vem estímulos diferentes dentro de um ciclo de preparação para as provas. Fábio. Você está falando da velocidade e da resistência. Qual é a velocidade média de um ultramaratonista? A velocidade média para ele manter o ritmo, para ele segurar bem, no final ele vai ter que puxar um pouquinho mais para ele poder ganhar. Foi isso que eu entendi, né? Isso, exatamente. E qual é mais ou menos a velocidade média do maratonista? Isso. Aí, assim, o que a gente tem que pensar? Masculino e feminino, certo? E qual o nível do atleta? Qual o nível do corredor? Nós temos hoje corredores muito bons em nível internacional, que são os top mundial. As mulheres correm, vamos usar os 100 quilômetros. Porque o 24 horas, provas assim são mais lentas, né? Então, os 100 quilômetros, hoje, top mundial, corre para 15... Não, um pace de 4,30, em torno aí de 13 km por hora, de 13 km a 13,5 por hora, os 100 km. O homem, em torno de 16 km por hora. Uma velocidade considerável. Muito considerável. Muito considerável. Homem faz 100 km hoje em torno de 6 horas. 6 horas, ele corre 100 quilômetros, então imagina sair de Araraquara e chegar em Rio Claro em 6 horas. E assim, 6 horas e 10, 6 horas e 7, corre muito. É muito veloz. É muito veloz. Muito. Demais. E a mulher em torno de 7 horas. A minha velocidade é 12 km por hora.
A minha da Noemi, eu fiz apenas duas vezes 100 quilômetros. Corri em 2021, 100 quilômetros, que foi o que me classificou para o Mundial. E fiz 100 quilômetros em agosto, que é o do Mundial. Eu corri 12 quilômetros por hora. É um pace de 5 minutos. 5 minutos. A meta é diminuir mais um pouquinho, né? Então, assim, a corrida, ela tá sendo muito... Tá desenvolvendo muito tecnologia de tênis, de suplementação e tudo isso. Então, assim como melhorou muito a velocidade de 100 metros, também tá melhorando a velocidade das longas distâncias também. Isso é muito bom, né? É bom, claro. Tem mais gente praticante, mais gente praticando. Isso é ótimo. E a chance de ganhar medalha também é melhor. E aí é uma indústria que tem por trás. Nós temos indústria do tênis, que aí, assim... Tecnologia muito, de tênis, né? Tecnologia de roupa, tecnologia de equipamentos para monitorar, tecnologia... Aí temos profissionais envolvidos, é o fisioterapeuta, é o coach, é o treinador, é o médico, é a manipulação de suplemento, é isso, é aquilo. Nossa, assim, é algo grandioso. Movimenta muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. E é bom, né? Gera emprego, gera eventos. Hoje a corrida é usada... isso já era usado lá fora. No Brasil, assim está sendo há muito tempo, e eu venho para o interior. E isso está chegando no interior. É usado muito como turismo a corrida. Então, eu vejo... porque assim, eu acompanho o calendário das corridas, porque até então fazia. Todas as semanas sempre tem uma prova. Corrida. Boa Espera, teve uma em Boa Esperança. Teve em Ribeirão Bonito. Gavião Peixoto. As cidades todas estão comprando essa ideia. Qualidade de vida, Qualidade de vida, exatamente. Então, assim, é uma coisa bem legal. Eu acho que todas as prefeituras deveriam ter um programa de corrida, porque é algo prático de se praticar. Sim. É fácil, né? Não é... De baixo custo. E qualquer pessoa pode fazer, desde a criança até os 100 anos. Sim, a gente vê alguns corredores com 90 anos correndo. É uma graça. Sim, é lindo. certeza. Então, assim, qualquer pessoa tendo boa orientação consegue correr, sim, né? Que seja 5 quilômetros, que seja 10, que seja ultra, mas é algo que, além de trazer muita qualidade de vida, é liberação tão grande de hormônios da felicidade, serotonina, endorfina, noradrenalina, é um contribuidor muito grande para a parte mental, parte de sanidade mental, psicológica. A corrida, ela é usada também como um tratamento para quem tem depressão. As doenças psicossomáticas. Então, muitas pessoas que fazem tratamento com psiquiatras, com psicólogos, muitas das vezes, eles deixam de tomar medicamento usando a corrida como dosagem de medicamento, porque a pessoa que ela tem depressão, ela não produz serotonina, ela não produz a endorfina, os hormônios bons, o hormônio da felicidade. E a corrida tem ela produz isso, ela secreta muito hormônio bons. Então, a pessoa que ela toma medicamento, a pessoa depressiva, ela faz uso de medicamento para poder secretar hormônios bons, hormônios da felicidade, porque ela não consegue produzir direito. E a corrida proporciona isso. Então, veja que maravilha, né? Você desvincula de medicamento, ficar colocando droga para dentro, você vai correr. Correr, você corre no parque, na rua, na estrada de terra. E você faz amizade, você cria um meio, uma sociabilização. Nossa, é tudo de bom, né? E você deve saber bem disso, porque você tem um grupo de corrida, né? Isso, eu tenho um grupo de corrida. E você orienta várias pessoas. Eu oriento, eu sou treinadora de corrida, presto consultoria, assessoria, e assim, amo falar de corrida, de treinamento. É minha vida, né? O que eu vivo. Mais da metade da minha vida é vivida com corrida.
E você começou relativamente tarde, assim, Tarde, no esporte, 24 né? anos. Mas nunca é tarde pra gente... Nunca é tarde pra quem quer. Comecei tarde, mas nunca é tarde. Então, assim, depende do que você quer, né? Então, qualquer um pode correr. Eu não consigo correr na OEM. Consegue. Tudo é uma questão de ir lá e tá praticando. E de se adequar ao limite que se tem, né? Isso, exatamente. E cada um tem a sua velocidade, tem a sua resistência. Porque isso é planejado de pessoa para pessoa, né? Você não pode... Ou você dá o mesmo Não, treino, é individualizado. É individualizado. Individualizado. Pessoa, né? Individualizado com... você tem que ver condicionamento, histórico. Às vezes a pessoa ela nunca foi praticante de nenhum esporte, ou ela vem de outros esportes. Então, assim, tudo é uma questão de fazer uma anamnese, saber onde a pessoa está e como que pode ser feito o treinamento. Com testes, conversa. É isso. Conversamos aqui com Noemi, maratonista de Araraquara. Noemi, sucesso na sua carreira. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. A Uniara agradece demais a sua presença aqui. E sucesso aí. Muito obrigada, eu fico contente, muito feliz de falar da corrida, falar do treino, falar do que traz felicidade, e agradeço muito, sucesso também para o programa, né, que assim, tragam bastante referência de Araraquara para poder estimular o esporte, não só a corrida, mas tem tantos outros esportes gostosos. Essa é a missão. Né, de se fazer, embora hoje nós temos muito mais praticante de esporte do que tínhamos no passado. A gente vê hoje o número de ciclistas, corredores, crossfiteiros. Hoje todo mundo... Antes era... Crossfiteiro, acho engraçado. Né? Antes era muito fechado só na musculação. Hoje nós temos crossfit, nós temos pilates, nós temos um monte de coisa, Tem né? de tudo. Tem né? de tudo. Então, assim, hoje só é sedentário realmente quem quer, porque nós temos N possibilidades. Eu não consigo imaginar. Eu questão da cultura corporal, né? E assim, eu acho... é tão estranho, né? Uma pessoa que é sedentária. Então, eu quero deixar... por um tempo eu estou, mas eu vou deixar de ser. Gente, é muito ruim. E, assim, o treinamento físico é gostoso. É muito bom. É uma coisa sensacional. Eu gosto muito da corrida. Além da corrida, eu gosto muito de treinamento que usa o próprio peso do corpo, a calistenia, Sou super adepta da calistenia, eu gosto. Treinamento funcional, eu gosto também. Então, assim, e quero continuar correndo. Vou estar com 100 anos, vou estar representando o Araraquara e vocês vão me ver aqui ainda, hein? Com certeza. Fazendo um monte de títulos. Com certeza.